Graça e paz, irmãos. Pode sentar-se. Glória a Deus. Não sei se você já reparou, mas claro, você que investe um bom tempo nas Escrituras, vai lá, abra a sua Bíblia no livro dos reis de Israel, que conta a história dos reis de Israel, mas abre no segundo livro. Quer ver um negócio? Segundo livro dos reis de Israel. São 4 livros que contam a história dos reis de Israel. 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. 1º e 2º Crônicas é uma narrativa paralela a 1º e 2º Reis. Mas abre lá no segundo livro de Reis. Que pode ser por aqui mesmo, quer ver? Deixa eu escolher um capítulo aqui. Segundo livro de Reis, capítulo de número 13. Primeiro versículo. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 1. Encontrou? Olha o que diz aqui, do versículo 1 ao 2. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou quantos anos? Quantos anos que ele reinou? 17, versículo 2. E fez o que era mal perante o Senhor. Agora vai para o capítulo 14, do mesmo livro. Capítulo 14, capítulo só à frente, versículo 1 também, olha o que diz. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar. Quem começou a reinar? Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos, versículo 2, quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jeoadã de Jerusalém. Versículo 3, fez ele o que era reto perante o Senhor. Vira a página mais um pouquinho. Agora no mesmo capítulo 14, versículo 23. Mesmo capítulo 14, versículo 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou quantos anos? 41 anos, versículo 2, e fez o que era mal perante o Senhor. Capítulo 15, vamos ler o capítulo 15 também, versículo 1. O reinado de Azarias. Versículo 1 do capítulo 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Versículo 2. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Versículo 3. E ele fez o que era reto perante o Senhor. Versículo 8 do capítulo 15. Versículo 8 do capítulo 15. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria, 6 meses. Versículo 9. E fez ele o que era mal perante o Senhor. Você vai perceber, olha para mim, que na história dos reis, sempre tem um testemunho. Sempre fica um testemunho. Um testemunho da vida desses reis. E o testemunho que fica é o final da história deles. Então quando você lê aqui, Kleber, fez o que era bom, fez o que era mal, sabe o que está falando aqui, Kleber? De como é que eles terminaram. Então o testemunho do final da história. Final da história. Deus se importa com o nosso final. Deus se importa. Se você abrir a sua Bíblia, vai lá, abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, vamos lá. Apocalipse, capítulo 2.
Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Parte B do versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vira a página da sua Bíblia, vai lá agora para o versículo 11 de Apocalipse. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Agora vai lá para o mesmo capítulo 2, versículo de número 17. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vai agora no mesmo capítulo 22, versículo 26. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vai lá para o capítulo 3 agora, capítulo 3, versículo de número 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de quem? Dos meus anjos. Vira a página, capítulo 3, versículo de número 12. 12. Ao vencedor falo-ei coluna no meu santuário, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Vamos adiantar o processo. Vai lá para Apocalipse 21, Apocalipse 21, versículo 7. É a última vez que aparece a palavra vencedor nas Escrituras. A última vez. Apocalipse 21, 7 diz que o vencedor herdará todas estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Olha para mim. Você precisa vencer. Nós precisamos vencer. A carreira da nossa fé, e a nossa fé não tem um outro fundamento. A nossa fé não tem uma outra proposta. Abre aí a sua Bíblia na primeira carta que Pedro escreve, 1 Pedro, está um pouquinho antes de Apocalipse, né? Um pouquinho antes de Apocalipse, você vai voltar em alguns livros. Primeira carta que Pedro escreve, capítulo 1, fundamento da nossa fé. Qual é o fundamento da nossa fé? 1 Pedro, capítulo 1, versículos de número 9. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 9, diz qual é o fundamento da vossa fé. Obtendo o fim da vossa fé, que é o quê? A salvação da nossa alma. Esse é o nosso objetivo. Eu preciso vencer. Senão tudo vai estar perdido. Senão nada vai ter valido a pena. Todas as nossas adorações, todas as nossas orações, todas as reuniões que participamos, todos os jejuns que praticamos, se nós não terminarmos a nossa história como um vencedor, nada vai ter valido a pena. Eu preciso terminar a minha história como alguém que venceu, porque se eu não terminar a minha história como alguém que venceu, eu não alcanço o objetivo da minha fé. Deus te deu fé. O Espírito Santo aperfeiçoa a nossa fé. A palavra de Deus fundamenta a nossa fé. E por que faz isso? Para que possamos ter a salvação da nossa alma. Então esse é o nosso objetivo. Nós temos que chegar bem no final. Nós temos que chegar bem. Não é só chegar, Danilo, não é só chegar, tem que chegar bem. Toda a carreira da nossa fé, ela tem que ser concluída com êxito, com excelência, com nota máxima. Lembra da história daqueles dois moços,
lá de Jerusalém foram levados para a Babilônia, lembra dessa história? Nabucodonosor, ele entrou em Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, levou cativos os melhores. Lembra, nós ministramos sobre isso alguns dias atrás? E ele levou os melhores para a Babilônia, não foi isso? E dentre os melhores haviam 4 homens que eram os melhores: Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Então quando eles foram levados, eles foram levados para a Babilônia, eles foram provados na sua excelência. A palavra de Deus diz que havia em Daniel um espírito excelente, por isso que Nabucodonosor levou eles cativos. Deixa eu te dizer uma coisa: os mais importantes inimigos da história da sua vida vão se levantar contra você porque reconhecem a excelência de Deus sobre a sua vida. Então quando eles chegaram em Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi mudar o nome deles. Ou seja, tirar uma palavra de bênção de Deus sobre a vida deles e colocar uma palavra de maldição. Mas eles não se dobraram. Eles não se curvaram. As circunstâncias, elas querem fazer isso conosco. Elas querem colocar decretos de maldição sobre a nossa vida. E quando você recebe esses decretos de maldição sobre a sua vida, você compromete o final da sua chegada. Daniel, nome lindo que significava o Senhor é meu juiz, recebeu o nome de Beltesazar, ou seja, Bel é o meu Deus. Agora, Bel, o Deus pagão dos cananeus, é o Deus da minha vida agora. Ananias, Azarias e Misael também receberam 3 nomes pagãos, passaram a chamar como? Você lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego. Deixa eu te dizer uma coisa: a Babilônia tentou colocar um padrão de maldição sobre a vida deles, mas eles guardaram o seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 20, de tudo que se deve guardar, guarda o que? O teu coração. Por quê? Porque do nosso coração provém as fontes da vida e para a vida. Eles guardaram o coração, e por guardar o coração, os decretos de maldição não alcançaram a vida deles. Então você precisa guardar o teu coração. Eu preciso guardar o meu coração se eu quiser chegar bem no final dessa história. E eles foram pressionados, eles eram pressionados todos os dias. Até que teve um dia que Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro enorme, imensa, algo suntuoso, e ele mandou passar um decreto. E sabe qual era o decreto? O decreto era o seguinte: ao toque da trombeta, ao toque do pífaro, ao som de todos os instrumentos, todos devem se dobrar, adorar a estátua de ouro. Foi um decreto que o rei mandou. E o rei disse o seguinte: Wagner, quem não fizer isso vai morrer. E tocaram todos os instrumentos de sopro, todos os instrumentos de corda, e todo o reino da Babilônia se dobrou diante dessa estátua, menos 3 homens. Quem eram esses homens? Ananias, Azarias e Misael. Porque embora estivesse debaixo de um decreto de maldição, o coração deles ainda era um coração íntegro na presença de Deus. E o rei ficou sabendo que eles não se dobraram diante da estátua do rei, conforme era o decreto do rei. E naquela época o negócio era sério. Quando o rei mandava, as pessoas faziam. Porque se não fizesse, morriam. E a notícia chegou no ouvido do rei, que eles não haviam se dobrado. O rei mandou trazê-los à sua presença e disse: olha, me disseram que vocês não se dobraram diante do toque de todos os instrumentos para adorar a minha estátua. Eu quero ouvir de vocês se isso é verdade. Por que o rei ainda foi verificar? Porque o rei conhecia o caráter daqueles homens. Deixa eu te dizer uma coisa: quando o inferno se encontra com um homem ou uma mulher de caráter, ele age diferente. O inferno não responde com ações diante de homens e mulheres de caráter. Mas eu quero ouvir de vocês se é verdade. E sabe o que eles disseram? Sim, rei, é verdade, nós não nos dobramos. E o rei ficou irado. O texto diz de Daniel que o rei ficou transtornado no seu rosto. Era olhar para o rosto de Nabucodonosor e perceber que ele estava endemoniado, cheio de ira. Ele mandou então pegar aqueles 3 moços, amarrá-los com as suas roupas, e mandou soldados pegarem aqueles homens amarrados, mandou acender uma fornalha e aquecer essa fornalha 7 vezes mais e lançar os 3 homens de Deus lá dentro. E os soldados do rei fizeram assim, e a fornalha estava tão quente que até os soldados que jogaram Ananias, Azarias e Misael dentro da fornalha morreram queimados, de tão quente que estava a fornalha. Só que quando os 3 homens de Deus foram lançados dentro da fornalha e o rei ficou vendo o que acontecia, o texto diz que o rei, quando olhou na fornalha, ele perguntou: ei, mas vem cá, nós não lançamos, não foram 3 homens lá dentro? E disseram: sim, meu rei. E por que eu vejo 4 homens andando lá dentro? E o 4º homem tem a aparência como de um Deus. Era Jesus com eles. Porque quando eu guardar a integridade do meu coração e a excelência do meu coração, Jesus não vai ter nenhum problema de andar comigo.
Jesus não vai ter nenhuma dificuldade de se colocar no meio das nossas mais terríveis lutas. E a palavra de Deus diz que quando Ananias, Azarias e Misael foi tirado da fornalha ardente, nem um fio da cabeça deles fio de cabelo da cabeça deles foi queimado. A palavra de Deus diz que nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Sabe por quê? Porque quando nós falamos no final da nossa caminhada, nós temos que chegar bem no final da nossa caminhada. Você tem que chegar bem. A palavra de Deus diz em Efésios que nós vamos passar por lutas, mas nós vamos chegar no final das nossas lutas firmes e inabaláveis. Essa é a promessa de Deus. Então a proposta para nós em relação ao Evangelho é sermos vencedores. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma no capítulo 8, e o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus, abra sua Bíblia lá, vamos lá, abra a Bíblia, sua Bíblia, carta que Paulo escreve à igreja de Roma, Romanos capítulo de número 8, Romanos 8, versículo de número 37. Então a chamada de Deus para mim, para você, em qualquer aspecto, em qualquer área, qualquer circunstância, qualquer ambiente, em qualquer situação da sua vida, a vontade de Deus é que você seja o quê? Um vencedor. Só que Paulo, quando escreve para a igreja de Roma no capítulo 8, versículo 37, Paulo diz que quando eu estou em Cristo Jesus, a minha condição não é uma condição de vencedor apenas, mas é uma condição de mais do que vencedor. Você não pode se esquecer disso. Então essa é a proposta do Evangelho. Só que tem um detalhe, irmãos. Para você ser um vencedor, duas coisas são necessárias. Eu quero colocar essa introdução e depois nós vamos lá para João capítulo 6, tá bom? João capítulo 6. Para que você seja vencedor, duas condições são fundamentais. Duas condições. É fundamento. Podem existir outras, sim, mas essas duas são muito importantes. Primeira condição, para você ser um vencedor, você tem que continuar lutando. Você não pode parar. Você tem que continuar lutando. Pastor, mas a luta está muito dura. Ok. Ninguém disse para nós que seria fácil. Ninguém disse que seria, né? Como dizem por aí, né? Mamão com açúcar. Quem é que gosta de mamão com açúcar? Até sem açúcar eu gosto. Ninguém disse que seria fácil. Se você quer viver a condição de um vencedor, em primeiro lugar, você tem que continuar lutando, apesar de. Pastor, mas é maior do que eu. Não interessa. É mais forte do que eu. Não interessa. Não tenho mais ânimo, não interessa. Eu não estou nem crendo mais, não interessa. Inclusive quando você não estiver crendo, deixa eu dizer uma coisa, lute mais ainda. Só tem duas formas de você ser um vencedor. Você, em primeiro lugar, você tem que continuar lutando apesar de tudo. Continue lutando por sua família. Continue lutando por seu casamento. Pastor, mas está tudo errado, meu marido está errado. Não interessa, não desista do seu casamento nunca, lute por ele sempre. Deixa eu te dizer uma coisa, só há uma maneira de vencer, é quando você não desiste de lutar. O dia que você baixa as tuas armas, você perde. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já conquistou tudo o que você quer? Então não pare de lutar, continua lutando. Mas eu estou sem força, fica tranquilo, amanhã Ele vai renovar as tuas forças, fica tranquilo, continua lutando. Pastor, mas eu já estou cansado, fica tranquilo, Ele vai renovar as tuas forças, e você vai correr, e você vai voar como águia, fica tranquilo, o que você não pode é parar de lutar. Mas pastor, eu sou muito pequeno, o exército contra mim está muito grande, está grande? Vai lá para o livro, abre agora Isaías, capítulo de número 60. Isaías 60. Isaías capítulo 60. Isaías 60. Você não pode parar de lutar.
estou cansado. Não para de lutar. Isaías 60, 22, último versículo do capítulo 60 de Isaías. Olha aqui, quantos aqui já se sentiram pequenos diante do tamanho das suas lutas, de verdade? Quem já se sentiu assim um povo pequeno e as tuas lutas uma multidão? Quantos já se sentiram aqui, assim? Ó, tem uma promessa de Deus para você que já se sentiu pequeno e já assumiu que é pequeno. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, você não precisa ser grande. Às vezes a gente quer ser grande. Não dá para ser grande. Não dá, Joe, para ser grande, Joe. Fica tranquilo. Não precisa ser grande. Às vezes a gente quer ser forte. Não dá para ser forte, às vezes. Você já parou para pensar que às vezes os argumentos que nós queremos para termos os resultados que esperamos em Deus, nós pensamos que a capacidade tem que vir sobre nós? Às vezes vem, querida, mas às vezes não precisa. Às vezes sim, Sandra, mas às vezes não. Às vezes, quando a capacidade não vem sobre nós ou não está em nós, é melhor, porque glorifica o nome de Jesus mais ainda. Gente, quem viu o vídeo do Edmilson? Ele postou no grupo da igreja lá que tinha roubado a moto dele. Quem viu o vídeo? Eu vi o vídeo, Edmilson, umas 2 vezes. Cadê o Edmilson? Ah, tá ali. 2 vezes, porque eu falei assim, esse menino não está com cara de quem foi assaltado. Não, ele não está. E conversando, não era? Dando risada, rindo, não era? Assim, vocês viram o desespero nele? Quem viu o desespero nele? Eu vi desespero na Ju. Na Ju eu vi, cadê a Ju? A Nela eu vi desespero. Já mandou uma mensagem no privado para a gente, para orar, para tudo. E ele? Tranquilo. Não, gente, ora aí, pessoal, ora aí que eu estou indo ali buscar a moto, ver se a gente acha ali. Pronto. Às vezes a gente não tem que ser forte, não. Às vezes a gente só tem que acreditar que o Deus forte está conosco. É só isso que a gente precisa acreditar. Davi entendeu essa dinâmica, irmãos. Davi entendeu essa dinâmica e ele falou assim, olha, esse gigante aí é... Não, mas eu não vou contra ele com espada na mão, não. Porque não é a habilidade da espada que vence esse gigante. Não é a habilidade para manejar uma lança, um escudo que vence esse gigante. Que vence esse gigante é eu marchar contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. É isso que vence esse gigante. E ele foi lá e venceu o gigante, que era mais forte que ele. Então não tem que ser mais forte, não tem que ser maior. Olha o Salmo, o Isaías, capítulo 60 de Isaías, versículo 22. O mais pequeno, tem algum professor de português aqui? Esse negócio de falar mais pequeno, mais grande, não é certo, né? Não, né? Mas quando a Bíblia fala, está certo. Sim ou não? Aí quando a Bíblia fala, está certo. Né, Sérgio? Aí sim, aí está certo. O mais pequeno virá a ser como? Quem é pequeno aqui? Quem é pequeno aqui? Pronto, você já virou 1000. Fala a verdade. Então agora você virou 1000. A sua força, a sua chance de... Virou 1000. O mais pequeno virá a ser 1000. E o mínimo vai ser uma nação forte. Quem disse isso? O Senhor disse isso. E Ele fará isso a seu tempo. Não se esqueça disso. É ao tempo dele. E quando que é o tempo de Deus? Quando a vaquinha estiver indo para o brejo, fica tranquilo. Quando você falar, agora a vaca vai para o brejo, aí ele faz. Então não se preocupa. Então, irmãos, o que nós não podemos é parar de lutar. Você tem que lutar sempre. Para ser vencedor, em primeiro lugar, você tem que lutar. Pastor, mas eu estou cansado. Está cansado? Continua lutando. Abra sua Bíblia aí, no primeiro a Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. O rei Davi, irmãos, o rei Davi foi, sem a menor sombra de dúvida, o mais importante rei da nação de Israel. Não teve mais importante que ele. O rei Davi sem a menor sombra de dúvida também, uma das mais fortes expressões do que diz respeito a
governar uma nação na história do mundo, sem a menor sombra de dúvida. O mais importante rei de Israel, fato, e uma das mais importantes expressões de liderança, de governo de uma nação na história do mundo, também o rei Davi. O rei Davi, segura aí, gente, vai vir nos negócios, segura aí. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis. Meu Deus, vamos para Gênesis, né? Onde nós vamos parar hoje com esse negócio? Gênesis, capítulo de número... Peraí... 47... Gênesis 47. Gente, aqui aconteceu uma história bonita demais. Deixa eu colocar o contexto para você entender. A gente precisa pregar sobre José aqui, querida. Precisamos pregar sobre José. Jacó, irmãos, ele teve 12 filhos. Vamos contar os herdeiros, né? E Jacó teve um filho chamado José, e foi um menino muito especial para Deus. Deus falava para José algumas coisas que ele não falava para os irmãos dele. Eu preciso entender que Deus vai contar algumas coisas, por exemplo, para o Guto, que não vai contar para mim, Guto. Eu preciso entender isso. Jesus, irmãos, ele tem segredos com algumas pessoas. Você precisa aprender a ter uma vida com Deus de tal maneira que Deus tenha segredos com você. José era um homem assim, Deus tinha segredos com José, que Deus contava para José e não contava para os outros irmãos dele. José não soube lidar com isso. Então todas as vezes que José falava de um segredo que Deus conversava com ele, ele contava para os irmãos dele. O que aconteceu com os irmãos dele? Ficaram com inveja, enciumaram. E por causa da inveja e do ciúme, os irmãos dele pensaram em matá-lo. Mas não tiveram coragem de matar. Tiveram a ideia, mas não tiveram a coragem. O que fizeram então? Venderam José. Olha só que coisa louca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém ter inveja de você é de Deus? Sim ou não? Claro que não é. Alguém querer te matar é de Deus? Gente, vocês estão aqui ou foram embora? Alguém te vender como escravo é de Deus? E se eu te disser que até nessas tragédias Deus está presente? Você precisa saber disso. Não tem um episódio da sua história que Deus não esteja presente. Todos os episódios da história da sua vida, Deus está presente. E é por isso que a nossa vida sempre vai ter solução. Não importa o que você esteja passando. Não importa. Jesus sempre vai estar presente. Então, José foi vendido como escravo, aí foi para uma casa lá e tal, e aí teve todo aquele um problema lá, a dona da casa, que ele era escravo dela, começou a gostar dele, tem esses negócios, né, meio esquisito. A mulher casada, viu aquele mocinho, né, novinho ali, e começou a gostar dele e tal, e aí queria ficar com ele, queria dormir com ele só fugindo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já parou para pensar quanto tempo José ficou fugindo daquela mulher, gente? Porque a gente pensa que foi uma vez só, né, mas não foi não. Ele teve um espaço de tempo. Até que teve um dia que ele não aguentou. Aí quando ele não aguentou, o que ele fez? Tem hora que você tem que ir, Fala para o seu irmão aí, meu irmão, tem hora que você tem que ir, É isso aí. É isso aí. Tem gente querendo lutar, querida, com situações que não tem que enfrentar. Você sabe quando é que você vai perder? Quando você for enfrentar coisa que você não tem que enfrentar. Que você não pode enfrentar. Então tem hora que você tem que fugir. Fala, pastor, mas não é uma vergonha fugir? Não, vergonha não. Diz que vergonha é roubar e não carregar, né? Não, vergonha é você enfrentar uma luta que você vai perder. Você tem que fugir. Não, mas eu tenho que resistir o diabo. Isso mesmo, o diabo você tem que resistir. Mas e a aparência do mal? Tem que fugir. A Bíblia diz, resistir ao diabo, mas a Bíblia diz, fuja de toda aparência do mal. José então, quando viu aquela mulher naquela situação, ele falou, vai dar ruim para mim aqui. Eu aguentei até agora, a partir de agora eu não consigo mais. Fugiu, aí ela difamou ele foi preso. E ele foi condenado à prisão perpétua, ele ia ser morto. Prisão para sempre era lucro.
Aí Deus vai lá e faz o que com José? De novo? Confia segredos para José. E os segredos que Deus confiou para José permitiu José revelar um sonho. E por causa desse sonho, José foi levado para interpretar o sonho de Faraó. E quando José interpreta o sonho do Faraó, que era o rei do Egito, o homem mais poderoso do mundo na época, por causa da interpretação que ele deu para o sonho de Faraó, Faraó colocou José do lado dele e disse: agora você vai governar o Egito junto comigo, você vai ser o meu administrador. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a graça de Deus nos alcança, até o mal se rende diante da glória de Deus na nossa vida. Porque Faraó era um homem profano, idólatra, mau. Faraó colocou José do lado dele para governar o Egito junto com ele. E José governando o Egito junto com Faraó, sabe o que deu origem? Porque veio uma fome terrível no mundo inteiro. E os irmãos de José e o pai de José estavam passando o quê? Na terra deles? Fome. Quando eles chegam lá para comprar comida, eles descobrem o José, que agora era o segundo homem mais importante do Egito. Olha como Deus está no controle de tudo. Então tudo que você tem que fazer é permanecer. Não retrocede não, continua lutando. Calma aí que eu vou chegar lá, fica tranquilo. Daqui a pouco as águas se encontram aqui, tá? Vai dar tempo. Então José trouxe toda a família dele para o Egito, para morar na terra de Gósen. Depois dá uma estudadinha na sua Bíblia. A terra de Gósen era o lugar mais próspero que tinha no Egito. Nem onde os egípcios moravam era tão próspero como a terra de Gósen. Sabe por quê? Porque a terra de Gósen ficava na crescente do delta do rio Nilo, ou seja, quando os braços do Nilo se abriam, e aí o rio Nilo baixava, ficava uma terra muito próspera, muito fecunda para plantio, e era lá que os hebreus foram morar. Então eles comiam do melhor que tinha no Egito. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai estar no controle da nossa vida, sempre. E aí José era um homem muito importante, com a família dele lá no Egito. A ideia que José teve: vou levar o meu pai para conhecer Faraó. Gente, olha só, esse negócio é antigo, né? Negócio de ficar apresentando parente para gente importante, não é verdade? Quando a gente conhece gente importante, a gente quer apresentar o irmão, a irmã, o tio, a tia, né? O pai, a mãe. José foi a mesma coisa. José então, versículo 47 de Gênesis, levou o pai dele para conhecer Faraó. Só que aconteceu aqui um negócio interessante. Está lá no versículo 7. Olha o que o Jacó fez. Aqui é homem de Deus, hein? Pode falar de Jacó o que for. Pode falar o que... Mas era homem que sabia a autoridade de Deus sobre a vida dele. Olha o que diz no versículo 7 de Gênesis 47. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E quando ele é apresentado a Faraó, Jacó então faz o quê? Abençoa Faraó. Você consegue entender um negócio desse? Isso aqui, irmãos, é a mesma coisa. Veja bem, eu quero que os irmãos entendam. Política já passou, mas é só para você entender a história. Isso que é a mesma coisa que eu ou você, na época do governo do Lula, chegarmos lá em Brasília e entrar no gabinete da presidência da República do Lula, do Faraó. Estão entendendo, né? Já passou tudo isso, claro, graças a Deus. Mas estão entendendo? E chegar lá e abençoar ele. Imagina a grandeza desse negócio. Não, pastor, mas por que não pode ser o Bolsonaro? Não, porque o Bolsonaro já está abençoado. O Faraó aqui não estava não, aqui estava ruim. O Faraó aqui era o endemoniado. Qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos lá, volta para cá. Já acabou isso já passou. Eu quero que vocês entendam a grandeza disso aqui. Jacó, quando ele entrou na câmara do Faraó, a primeira coisa que Jacó fez, sabe qual foi? Abençoar Faraó. Porque não importa se é Faraó, eu tenho que abençoar a autoridade constituída. Não importa se é Faraó, eu tenho que respeitar a autoridade constituída. O que está escrito lá em Romanos, capítulo de número 13? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Jacó era homem de Deus, Faraó era um endemoniado, mas Faraó era rei do Egito. Sabe o que Jacó, como homem de Deus, tinha que fazer? Abençoar a autoridade constituída. A gente precisa aprender muita coisa ainda, né? Jacó não era resistência, não.
Jacó era homem de Deus para abençoar a autoridade constituída. Mas legal, vamos lá, vamos voltar para cá. Versículo 7, então Faraó é abençoado por Jacó. Quando Jacó abençoou Faraó, aquilo escandalizou o Faraó. Aquilo escandalizou o Faraó. Sabe por quê? Porque o Faraó, eles consideravam Deus. Era isso que eles consideravam, o Israel. O Faraó não se considerava um ser humano comum, não. O Faraó se considerava um Deus, um ser acima de qualquer outro ser. E agora quando chega lá o Jacó, o filho do José, que ele respeitava José, porque tudo que José fez, né, Deus estava na vida de José, interpretou o sonho de Faraó, e quando Jacó chega lá e abençoa Faraó, aquilo mexeu com o Faraó. O Faraó falou, mas quem que é esse homem para me abençoar? Sou eu que abençoo o reino, sou eu que abençoo o Egito, agora esse homem está me abençoando. Aquilo mexeu com o Faraó, e Faraó perguntou, quantos são os anos da tua vida? Quantos são os dias dos anos da sua vida? Porque eu sou o Faraó, o Deus do Egito, o rei do Egito, e você está me abençoando, eu quero saber quantos anos você tem. Aí Jacó respondeu, irmãos, deu uma resposta muito triste aqui. Eu queria que você pensasse a respeito disso aqui. Ele deu uma resposta muito triste. Sabe por que triste? Porque Jacó era um homem de Deus que tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Uma promessa linda, que ele herdou do seu pai Isaac, que havia herdado do seu pai Abraão. E sabe qual era essa promessa? Eu vou abençoar todos que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem. Em ti eu farei benditas todas as famílias da terra. Farei de ti uma nação numerosa, como as estrelas do céu e a areia da praia. Se tu uma bênção. Era isso que Jacó tinha sobre a vida dele. Jacó tinha uma promessa sobre a vida dele, dizendo, irmãos, que os inimigos estariam sujeitos sobre a mão de autoridade dele. Mas olha a resposta que Jacó deu para Faraó, quando ele é perguntado por Faraó, quantos são os dias dos anos da sua vida? Olha o que ele responde no versículo de número 9. E Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Aqui é um relatório triste. O propósito de Deus para a vida de homens e mulheres que o temem não é esse. É de sermos vencedores todos os dias. Jacó estava chegando no final da história da sua vida. Jacó morreu com 147 anos. 17 anos depois desse episódio, Jacó morre. Mas depois de 130 anos, Jacó sabe o que ele diz? Que poucos e maus foram os dias da peregrinação da vida dele. Relatório triste. Porque todas as vezes que eu resisti, por exemplo, à vontade de Deus, todas as vezes que eu não fizer o que Deus quer, todas as vezes que eu quebrar princípios de Deus, todas as vezes que eu endurecer o meu coração, fica tranquilo, os seus dias serão dias maus. Todos os dias que você fizer o que você quer, em detrimento do que Deus quer, maus serão os teus dias. O que Jacó mais fez na vida dele, foi fazer o que ele queria. Ele rouba o seu irmão Esaú. Ele engana o seu pai. Coloca a mãe dele no rolo dele, na mentira dele. Trabalha para o tio dele, para ter a mão de uma moça. Aí o tio dele, mais esperto que ele, dá a irmã. E ele, espertalhão, dorme com a irmã. Aí depois tem que trabalhar mais um monte de tempo para ter a mão da outra mulher. Só engano, só atrapalhada, só rolo. Enquanto Jacó fez tudo o que ele queria, do jeito dele, ele só se lascou. Mas lá em Gênesis capítulo 32, tem uma fala de Jacó, que eu preciso pensar a respeito disso. Gênesis capítulo 32, versículo de número 30. Porque aqui Jacó se encontrou com Deus. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi... Sabe quantos anos Jacó tinha aqui aproximadamente? Entre 65 e 68 anos de idade. Ou seja, quase 70 anos da vida dele. O homem de Deus, com promessas de Deus, somente sofreu. E com 130, o relatório que ele dá para Faraó é: poucos e maus são que os dias das minhas peregrinações. Agora vai lá para 1 Crônicas 29, que eu quero que você entenda por que nós falamos lá para a história de Jacó.
Jacó viveu 147 anos, mas foram dias maus. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, você vai ver a história do final da vida de um outro grande homem de Deus, que foi Davi. Um rei em que Israel não teve outro como qual, e um rei que no mundo ele é contado como sendo um grande homem para governar a sua nação. E aqui conta a história do final da vida desse homem. Sabe com quantos anos Davi morreu? Davi morreu com 70 anos. 70. Quantos anos morreu Jacó? 147. Qual é o relatório que ele dá da vida dele? Poucos e maus foram os dias da minha peregrinação, não foi isso? Davi morreu com quantos anos? 70, menos da metade que Jacó. E sabe qual é o testemunho que é dado a respeito da morte de Davi? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 28. 1 Crônicas 29, versículo de número 28. Olha como termina a vida do Davi. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riqueza, glórias, e Salomão, seu filho, reinou no seu lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem glória maior que essa? De você terminar sua vida e ver o seu filho sentando no seu lugar para continuar o seu legado? Não tem final de vida melhor do que esse. Mas sabe por que Davi viveu isso aqui? Eu vou te explicar o porquê. Porque não é de graça que termina assim não. Porque Davi, ele fez uma escolha. E sabe qual foi a escolha dele? Não parar de lutar. Jamais. Um dia, ele decidiu não ir para a batalha. Ele ficou no palácio. E a vida dele teve danos terríveis. Ele olha para uma mulher, deseja aquela mulher, se deita com aquela mulher, manda matar o marido da mulher, tem um filho com aquela mulher, um filho fruto da traição, aquele filho morre, mas depois ele vai lá e casa com a mulher, Batseba, e tem com o filho Salomão. Então Davi aprendeu que ele nunca deveria parar. Então o Davi aqui do capítulo 20 já não era o mesmo guerreiro de antes. Porque o Davi de antes, ele ia para as batalhas, e quando ele voltava, tinha uma música para ele. E a música para Davi era: Davi conquista, Saul conquista milhares, e Davi, 10 de milhares. Essa era a história de Davi. Mas agora ele não era mais o homem do vigor, mas ele não podia parar de lutar. E aqui no capítulo 20 de 2 Samuel, começa uma história que fala, talvez, de uma das últimas batalhas de Davi antes dele morrer. O inimigo de Israel e de Davi sempre foram os filisteus. E lá no versículo de número 15, do capítulo 21, fala talvez dessa talvez última batalha de Davi contra os filisteus. E se levantou contra Davi, versículo 16 diz, um gigante chamado Isbi-Benob. Fica tranquilo, todos nós temos gigantes, tá bom? E todo gigante da nossa vida tem um nome. E todo gigante da história da nossa vida tem as suas habilidades para nos destruir. Isbi-Benob tinha uma lança que pesava quase 5 quilos. Estava vestindo uma armadura nova. Tinha uma espada nova. E o objetivo dele era matar Davi. Sabe por quê que a intenção dele era matar Davi? Porque Davi estava lutando. Sabe quando as circunstâncias não vão desejar te matar? Quando você não estiver lutando. Só que quando você não estiver lutando mais, significa que você já perdeu toda a possibilidade de conquistar o que Deus tem para a sua vida. Quer ser um vencedor? Em primeiro lugar, nunca para de lutar. Mas pastor, se eu for para essas lutas, eu corro risco. Sim, você vai correr risco. Porque você não tem competência nem habilidade para vencer essas guerras. Mas mesmo assim você não deve deixar de ir. Sabe por que você não deve deixar de ir? Pelas mesmas razões que Davi não deixou de ir. Olha o que diz o versículo 16, 2 Samuel 21. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos. Estava cingido com armadura nova. E ele intentou matar a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Olha aqui para mim. Sabe quando as forças de Davi acabaram? Ele tinha um guerreiro para parar a lança do gigante que queria destruí-lo.
quando a tua força também estiver acabando, fica tranquilo, tem um guerreiro pronto para parar a força da lança do inimigo que quer destruir você. E sabe quem é esse guerreiro? Se chama Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você não pode parar de lutar nunca. Em primeiro lugar, para ser vencedor, você tem que continuar lutando sempre. Jamais desistir das suas lutas. Mas em segundo lugar, para nós encerrarmos e concluirmos e orarmos, para ser vencedor, em primeiro lugar, você tem que continuar lutando todos os dias. Na sua mocidade, na sua velhice, quando não tiver força, a espada do Senhor será por você, fica tranquilo. O Espírito de Deus será por você, fica tranquilo. Mas em segundo lugar, para você ser um vencedor, você precisa amadurecer. Você tem que se tornar um homem e uma mulher maduros. Nós temos que deixar de ser como menino. Nós temos que amadurecer. Não dá para continuar caminhando sem sermos maduros. Não dá para continuar avançando mais, Guto, sabe, sendo como criança. Paulo, abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Não pode ser mais criança. Você não pode agir como criança. Você não pode pensar como criança. O Espírito Santo, irmãos, ele distribuiu dons para a igreja. Ele deu dons para a igreja. Ele capacitou a igreja com dons. E esses dons, eles precisam nos amadurecer. Você precisa deixar o dom de Deus te amadurecer. Porque se ele não te amadurecer, você vai continuar sendo menino. E se você continuar sendo menino, você vai ter problema. Por quê? Olha o que diz 1 Coríntios 13, versículo 11. Porque quando eu era menino, Paulo dizendo, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Pensava como menino. Então, quando você recebe a Jesus como Senhor da sua vida, você precisa amadurecer. Você não pode ficar agindo como menino, errando as mesmas coisas, falando do mesmo jeito. Você não pode mais ficar sentindo as mesmas coisas. Paulo diz que quando ele era menino, ele falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Não, nós não podemos permitir que isso continue na nossa vida. Nós temos que começar a falar como homens e mulheres maduros. E o que um homem e uma mulher maduro fala, o que tem na boca de um homem e uma mulher maduros? Sabe o que tem na boca de um homem e mulheres maduros? Palavras que testificam com essa verdade. Homens e mulheres maduros têm na sua boca palavras de fé, palavras de confiança, palavras de dependência. Deixa eu te dizer uma coisa, menino fala o que não deve, menino fala contra o seu futuro. Ah não, deixa, ele está falando isso, é porque ele é criança, quando ele crescer ele vai entender. Criança fala contra o seu futuro. Quando eu não amadureço, quando você não amadurece, você permite que a sua boca fale contra o seu futuro. E qual é o seu futuro? Você vai vencer, você vai alcançar os seus melhores sonhos, Deus vai salvar a sua família, Ele vai restaurar a sua sorte, você vai viver milagres, você vai passar pelas águas, elas não vão te submergir, você vai passar pelo fogo, ele não vai te queimar. É isso que é o teu futuro. Mas menino, fala com o menino. Menino quer abandonar, menino quer desistir, menino quer jogar tudo pro alto, menino quer ir embora, menino desacredita, menino é fraco. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia coisa de menino. Para de sentir como o menino sente. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe como é que é o coração de menino? Eu fiz algo que não gostou? Belém, Belém, nunca mais ficar de bem, estou de mal de você. Para com isso, isso é coisa de menino. E homens e mulheres maduros perdoam. E homens e mulheres maduros se arrependem dos seus erros. E menino fica se justificando os seus erros, não encara de frente os seus erros, não encara de frente as suas fraquezas. E porque sente como menino, e porque fala como menino, e porque pensa como menino, nunca chega nos seus melhores lugares. Quer vencer? Nunca para de lutar, mas amadurece.
Menino, quando fala coisa de menino, quando sente coisa de menino e quando pensa coisa de menino, abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo. Olha o que acontece com eles, porque isso aqui é grave. É menino grande. Você conhece menino grande? Quantos aqui conhecem menino grande? Tem menino pequeno, mas tem menino grande. O que é menino grande? É gente que não fez o que Paulo fez, lá no final do versículo 11 do capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, que não desistiu das coisas próprias de menino. Menino grande é quem não desistiu de coisa de menino. O que acontece com essas pessoas? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, para nós encerrarmos. Essa carta aqui é uma carta de conselho, uma carta, Paulo estava prestes a morrer, alguns dias depois aqui Paulo foi executado, e ele escreveu uma carta para um filho ministerial dele. E nessa carta o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, vamos ler a partir do versículo 1, vamos pegar todo o contexto. Olha o que Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, ou seja, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Agora versículo 3, olha o que acontece com quem não desiste de ser menino. Olha o que acontece, versículo 3, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Versículo 5, tu porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Quer ser um vencedor? Em primeiro lugar, você tem que lutar até o final. Em segundo lugar, você tem que amadurecer. Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Pastor, como é que eu amadureço? Como é que eu faço para amadurecer? Capítulo 6. Em primeiro lugar, você só amadurece se você trouxer para os seus hábitos práticas espirituais. Em primeiro lugar é isso. Se você quer ser um homem maduro, uma mulher madura, você tem que trazer para os seus hábitos, não para a sua prática de religião. Não, isso aí não funciona. É para o seu hábito. O que é um hábito? Um hábito é aquilo que você faz sem programar. Quando você acorda, você processa assim: acordei, agora eu vou tirar o cobertor, vou pôr o pé direito ou o pé esquerdo. É melhor pôr o direito, né? Que é sempre bom começar o dia com o pé direito, né? Vou pôr o pé direito para fora da cama, vou me levantar, vou espreguiçar, vou bocejar, vou ao banheiro, vou olhar no espelho, vou pegar a escova de dentes, pasta de dentes, escova. Você programa isso? Você faz isso? Ou você faz no automático? No automático. Sabe por quê? Porque é um hábito. Quem aqui tem carro? Quem dirige aqui, sabe dirigir? Você já teve que chegar em algum lugar e de repente você pegou o carro para ir para aquele destino, de repente você estava com a cabeça cheia de tanta coisa, mas quando você percebeu, você chegou lá no lugar e nem percebeu que passou pelos caminhos que passou? Já aconteceu isso com você? Por que isso acontece? Porque esse percurso já estava onde? No seu hábito. É espontâneo, faz parte da sua essência. Sabe quando nós amadurecemos? Quando práticas espirituais fazem parte da nossa essência. Como assim, pastor? Quando orar faz parte da nossa essência. Quando desejarmos as escrituras faz parte da nossa essência. Quando adorar a Deus faz parte da nossa essência. Quando jejuar faz parte da nossa essência. Sabe o que nos amadurece? Práticas espirituais. Se você não tiver práticas espirituais na sua vida como hábito, você vai ter dificuldade de se tornar um homem ou mulher maduro. E se você não amadurecer, você vai ser como menino, não desistiu de ser menino, e essas coisas vão acontecer. Então, práticas espirituais nos amadurecem. Mas em segundo lugar, sabe o que nos amadurece? Essa história que está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 52. Vamos ler? Vamos ficar de pé para nós lermos? Nós vamos ler, vamos orar. Marcos, capítulo número 6, versículo 45. Versículo 45 diz assim: logo a seguir,
compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu para o monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho estava em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, entre 3 horas e 6 horas da manhã, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes, porque o seu coração estava endurecido. Olha aqui para mim. Nessa história, irmãos, Jesus coloca as 12 pessoas mais importantes da vida dele, naquele momento, num barco, para entrar num mar, que iria passar por uma tempestade terrível, e Jesus os enviou para essa tempestade sozinhos. Sabe por quê? Se eu amadureço com a prática, com práticas espirituais, eu também amadureço, sempre dependendo de Deus no meio das minhas lutas. Nós precisamos aprender a passar pelas nossas lutas. Você precisa enfrentar as suas lutas. Não reclame das suas lutas mais. Jesus pode até te mandar sozinho nesse barco da sua vida, mas Ele está pronto para vir caminhando por sobre essa tempestade para te salvar quando você não puder mais. Mas você tem que enfrentar as suas lutas. Se você não enfrentar as suas lutas, você não vai amadurecer. Quais são os problemas que você está vivendo hoje? É sua família, é casamento, é filhos, é vida financeira, é vida profissional, é saúde física? Deixa eu te dizer uma coisa, não importa a origem de tudo isso. Lembra que dissemos no início? Jesus sempre vai estar conosco. E Ele sempre vai estar com você para converter o final de toda essa história num motivo para que o nome dEle seja glorificado. Você e eu, nós precisamos vencer essa carreira. E só há uma forma disso acontecer. Em primeiro lugar, quando eu não desisto de lutar. Segundo lugar, quando eu amadureço. Práticas espirituais me amadurecem, mas eu viver, assumir as minhas lutas também me amadurece. Assuma as tuas lutas. Só tem uma forma de Deus entrar nas nossas lutas, quando nós assumimos as nossas lutas. Não rejeite as tuas lutas. Não murmure sobre as tuas lutas. Assuma as tuas lutas. E permita Jesus entrar no meio dessas tuas lutas e tomá-las nas mãos em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos por um instante. E a minha oração agora, em nome de Jesus, é que o Espírito Santo agora traga bem forte dentro de você as tuas mais importantes lutas agora. Quais são as tuas mais importantes lutas que você está vivendo hoje? As mais poderosas lutas, aquelas que mais te intimidam. Quais são as lutas que você vive hoje que mais te amedrontam? Quais são essas lutas? Quais são as lutas que você enfrenta hoje, que elas têm poder real para acabar com a sua vida? Quais são as lutas que você vive hoje e que você, de uma certa maneira, você tem fugido, se escondido delas? Nessa noite, assuma as tuas lutas. Assuma as tuas lutas. Assuma diante de Deus. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu assumo a minha luta. Você precisa assumir o teu gigante. Golias era o desafio de Davi. Jericó era o desafio de Josué. O Mar Vermelho era o desafio de Moisés. Todos nós temos as nossas lutas e não podemos fugir delas, porque fugir das nossas lutas significa não vivermos respostas de Deus para nós. Tem alguém aqui nessa noite que quer resposta de Deus para a sua vida? Levante a sua mão. Você quer resposta de Deus para a sua vida? Então assuma as suas lutas nessa noite, assuma elas. Assuma a sua luta. Você não precisa ser maior, você não precisa ser mais forte, você só precisa assumir a tua luta. Assuma a tua luta. Diga: Senhor, nessa noite eu assumo a luta da minha família. O meu casamento não está bem, a minha família não está bem, a minha vida financeira não está bem, os meus sonhos estão cada vez mais distantes. Assuma as tuas lutas.
Porque se você não assumir as tuas lutas, você vai perder a oportunidade de ver Deus se movendo sobre a sua vida e realizando os teus maiores milagres. Assuma a tua luta. Quais são as muralhas que você tem que transpor? Quais são os mares que você tem que atravessar? Quais são os gigantes que você tem que vencer? Quais são as lepras da sua vida que precisam ser curadas? Quais são os milagres que você precisa que Deus haja sobre eles? Nenhum milagre de Deus vai acontecer na nossa vida se nós não o glorificarmos em todo o tempo. Isso, adore a Ele. Assuma a tua luta com o teu coração cheio das tuas lutas, adorando a Ele. Isso. Nós não adoramos na resposta, nós o adoramos na esperança do que Ele vai fazer. Nós não o adoramos quando vemos a sua resposta, nós o adoramos na certeza de que Ele não nos deixará jamais. Eu quero muito mais. Assuma a tua luta. Mais de ti. Isso. É assim que funciona. Eu quero mais o teu amor. É quando não pensa como menino. É quando não fala como menino. E é quando não sente como menino. Menino se intimida com o que enxerga. Menino se intimida com o que ouve. Menino se limita com o que pensa. Mas homens e mulheres maduros ousam no sobrenatural, ousam acreditar que Ele pode, ousam acreditar que pode ser diferente. Desista de ser menino, amadurece nele, cresce nele. Assuma a tua luta, assuma a tua luta. Adore como gente grande, adore como quem cresceu, ore como quem cresceu. Isso. Adore como um homem e uma mulher que amadureceu na presença do seu Deus. As tuas lutas não vieram para te derrotar, para te destruir. Elas são caminhos de Deus para aperfeiçoar a tua maturidade. Só há vencedor quem vence. Isso, adore, adore, adore. Declaramos a tua Isso, adore. vitória. Adore. Os céus dessa noite vão ouvir a adoração de um homem e uma mulher maduros. Maduros, maduros, Senhor, nos amadureça, Senhor. Eu quero muito mais, Isso. mais de ti. Eu quero Maduros. mais do teu amor, mais da tua unção. Maduros, Senhor, maduros, mais do teu poder. maduros. Sim, Senhor. Do teu poder. Sim, Senhor. Eu quero mais, Sim, Senhor. mais de ti. Sim, Senhor. Eu quero muito mais, mais de ti. Eu quero mais Pai. do teu amor, mais da tua unção, Pai. Senhor. Pai. Mais do teu poder. Ah, Pai. Do teu poder. Tu és o nosso Pai. Mais do teu poder. Ah, Pai. Do teu poder. Nos amadurece, Pai. Mais do teu poder. Do teu poder. Meninos, teu coração cheio de dúvida. Homens e mulheres maduros, têm a sua alma transbordantes de certeza de que Ele vai fazer. O Senhor vai fazer. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, o nosso coração desiste nessa noite de ser menino, Senhor. Como lemos na Tua palavra, Senhor, Paulo um dia desistiu de ser como menino, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós queremos desistir de sermos como meninos, Senhor. Queremos deixar, Senhor, de sermos levados de um lado e para o outro, Senhor, como quem não tem destino, Senhor. Nós temos um destino, Senhor. Tu és o nosso destino, Jesus. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, encontra o coração de um homem, de uma mulher nesse lugar, que quer ser um vencedor,
Vencedores não desistem de lutar jamais. E vencedores são homens e mulheres maduros. E o testemunho da maturidade do homem e da mulher é a forma como ele fala, a forma como ele sente e a forma como ele pensa. Santifica, Senhor, a nossa vida, para que estejamos nos comportando como homens e mulheres maduros, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Somos mais que vencedores. Irmãos, Jesus quer você maduro. Não pensa como menino, não sente como menino e não fala como menino. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos testemunhando contra a obra do Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você é a igreja de Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra do Senhor. Viva como um homem e uma mulher maduros para a glória de Deus. Amém? Tem um homem e uma mulher madura aí do seu lado? Então gruda nele aí. Se não for maduro, não pega não, de verdade, de verdade. Eu sei que eu estou falando, gente, coisa ruim passa. Eu sempre falo isso, vocês não acreditam. Eu vou brincar com o menino, eu me surjo com o menino, começo a falar com o menino, não é assim? Mas se tiver um homem ou mulher maduros aí do seu lado, você gruda nele. Nós vamos orar encerrando. Eu preciso dar 2 avisos, irmãos, muito importantes aqui. Preciso dar 2 avisos muito importantes. Próximo domingo, é dia 2 de dezembro. Domingo passado nós tivemos aqui a Anjali, né? uma das meninas dos Olhos de Deus. Ela já estava indo embora para o Nepal, então quando ela fazia escala aqui, ficou aqui conosco. Mas domingo que vem vai estar conosco aqui 3 meninas falando do programa, do projeto, vai ser muito bonito. Uma delas é a Selma, não sei quem, vocês lembram da Selma? Vocês não vão lembrar, né, gente? Mas quando vocês olhar para ela, vocês vão lembrar. A Selma casou, gente. Ela veio pequenininha, né, a primeira vez que veio para cá, uns 8, 10 anos atrás quase. A Selma casou, benção demais. Então elas vão estar contando o testemunho do projeto, contando as experiências. Então se organiza, convide alguém. Se você conhece alguém que tem um coração duro para aquilo que Deus pode fazer, é uma boa oportunidade você trazer alguém para ouvir uma história do que Deus é capaz de fazer, tá bom? Então domingo dia 2. Um outro aviso que eu preciso dar aqui muito importante é o seguinte: dia 23 de dezembro, que data que eu disse? Vai ser o nosso culto de Natal. Só que tem um detalhe, irmãos, essa reunião de Natal vai ser uma reunião muito especial. Essa reunião não vai ser para nós, essa reunião vai ser para convidados nossos. Então domingo que vem nós vamos trazer convites para o nosso musical de Natal. Então tem que ser convite, porque vai vir muita gente. Então nós vamos trazer convite. Então, por exemplo, o Wagner conhece 3 pessoas, né? Diz: não, pastor, essas 3 pessoas aqui eu quero que estejam aqui nesse nosso musical de Natal, porque eu quero que Deus fale com eles. Então o Wagner vai levar 3. E se eu precisar de mais, você fala conosco e nós vamos ver se a gente consegue mais. Mas pelo menos 3 convites para que você possa trazer alguém para assistir o nosso musical de Natal, que vai ser extraordinário. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu vi hoje o ensaio e eu tenho certeza, vai ficar muito diferente do que eu vi aqui hoje. Em nome de Jesus, vai ficar muito diferente do que eu vi aqui hoje, né? Vai ficar muito diferente mesmo. Vai ser lindo, vai ser muito impactante, né? Vai ser top, não vai ser igual ao que eu vi aqui ensaiando aqui hoje. Não, mas o pessoal vai conseguir fazer isso, né? Não vai, Léo? Vai conseguir. Então nós estamos nos organizando. E a ideia nossa, qual é a ideia? Ó, preste atenção. É que toda a igreja esteja envolvida no musical, irmãos. Essa aqui é a ideia. Então a ideia não é um grupo fazendo, não, a ideia é toda a igreja envolvida no coral, envolvido na dança, envolvido nas peças teatrais, imagina, se toda a igreja estiver envolvida fazendo a peça, nós temos uma igreja vazia para os convidados virem, sim ou não? Olha isso, vai ser top. Essa aqui é a ideia, te encher isso aqui de convidado, e no final, Jesus vai pegar eles tudinho, vai pegar tudinho. Se você faltar nesse musical, eu tenho certeza que você vai se arrepender.
Você não sabe o que vai acontecer. Vai até nevar aqui dentro, estou sabendo já me contaram. Então só para você imaginar o que vai acontecer aqui. Então não falte, vai se organizando. Faz a lista quem que você quer convidar. Domingo que vem, o pessoal vai estar ali na porta já distribuindo os convites. Mas esse convite, gente, esse convite vale uma vida, no nome de Deus. Não vai. Esse convite vale uma vida. É uma pessoa que você vai convidar especialmente para o nosso musical. No culto do dia 23 de dezembro, excepcionalmente, o culto vai começar às 19h30. Não vai começar às 18h30, vai começar às 19h30. Por quê? Porque precisa estar de noite, né? 18h30 ainda está de dia. Então o culto vai começar às 19h30, tá certo? Porque precisa estar escuro para tudo que vai acontecer de forma legal, tá certo? Então já vai se organizando, relógio, não pode chegar às 18h30, não tem problema não, você vai chegar antes, né? Tá top, não tem problema. Mas a reunião começa às 19h30 e você que quer participar do musical, o que tem que fazer, Léo? Que dia que é o próximo ensaio? Amanhã tem ensaio, terça também tem ensaio, né? Então você pode vir para cá para a igreja 8 horas. Você vem para cá 8 horas e eles vão te encaixar em algum lugar aí, fica tranquilo, tá certo? É assim que funciona, tem que funcionar, né? Beleza? Vamos orar. Mas eu falo no domingo, é melhor assim, beleza, tá bom, gente, vamos orar? Pode orar. Vocês não aprenderam ainda? Não precisa esperar para orar. Ore, abençoe essa pessoa que está do seu lado, agradeça a Deus. Senhor, nós agradecemos o Senhor por hoje. Senhor, te agradecemos porque o Senhor quer nos trazer para um tempo de maturidade. O Senhor quer fazer da nossa vida tempo de maturidade. Só homens imaduros vivem os seus melhores sonhos. Só homens imaduros contemplam a beleza da tua glória. Só homens e mulheres maduros enxergarão o Senhor por completo. Por isso, Senhor, nos amadureça para a glória do teu nome e viveremos as melhores respostas do Senhor para a nossa vida. Igreja Betel, eu te abençoo em nome de Jesus e declaro sobre os teus dias um tempo de maturidade para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido.